Eu nunca vou esquecer o dia em que meu namorado mandou o meu filho levantar do sofá como se ele fosse um incômodo na própria casa. Meu nome é Marta, tenho 39 anos, sou mãe do Pedro, de 11. Sempre fui mãe solo. O pai do Pedro desapareceu quando eu ainda estava grávida, e desde então eu aprendi a ser forte na marra, trabalhando em 2 empregos, fazendo 1000 malabarismos para pagar aluguel, escola, comida e ainda tentar dar carinho e atenção para um menino que nunca pediu para nascer nesse caos. Quando o Ricardo apareceu, eu estava cansada de ser forte. Ele era educado, cheiroso, bem vestido, falava manso, dizia coisas que eu não ouvia há anos. Você merece descanso. Você é incrível. Deixa que eu cuido disso para você. Eu sentia como se finalmente alguém estivesse olhando para mim como mulher, não só como mãe, funcionária, dona de casa. No começo eu achei que Deus tinha me mandado um presente atrasado. A gente se conheceu no mercado, acredita? Eu na fila, contando moedas, tirando um chocolate do caixa porque o dinheiro não ia dar, e ele atrás de mim, vendo tudo. Quando chegou a vez dele, ele pegou o mesmo chocolate, pagou e colocou na minha mão. Para ele, disse, apontando para o Pedro, que estava do meu lado, com o olho arregalado. Pedro sorriu, meio sem graça. Eu também. Ainda lembro da sensação de ter sido vista, de alguém notar a nossa falta, a nossa economia, a nossa vergonha. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já passou por alguma situação em que se sentiu pequena, humilhada, e de repente alguém apareceu como se fosse um anjo na sua vida. E se inscreve para ouvir mais histórias como a minha, porque o que eu vivi pode ser o espelho da realidade de muita gente. Com o tempo, o Ricardo começou a frequentar mais a nossa casa. Ele sempre vinha com alguma coisa, um suco, uma pizza, sorvete para o Pedro. No começo, meu filho gostou. Chamava ele de tio Ricardo, mas eu percebia, no fundo do olhar do meu menino, um pezinho atrás. Enquanto o Ricardo conversava comigo na sala, o Pedro ficava quieto, num cantinho, observando. Eu perguntava, filho, você gostou dele? E o Pedro, com aquele jeito direto de criança, respondia, não sei, mãe. Ele é meio estranho. Eu ria para disfarçar. Estranho como, Pedro? Não sei explicar. Parece que ele fala diferente quando tá só com você. Eu deveria ter prestado mais atenção nessa frase. Mas naquele momento eu só pensava, é ciúmes, é fase. Ele nunca teve um homem dentro de casa. Vai estranhar mesmo. E eu ia empurrando a intuição para debaixo do tapete. Com o tempo, o Ricardo começou a ajudar mais. Reformou uma porta que não fechava, trocou uma lâmpada, consertou a descarga. E junto com essa ajuda, vinham frases como, tá vendo? Isso é coisa de homem. Você e o Pedro estavam largados. Ainda bem que eu apareci. Menino precisa de referência masculina. Senão cresce frouxo. Essas frases me incomodavam, mas eu respirava fundo e deixava passar. Eu estava tão cansada de decidir tudo sozinha que qualquer pessoa que assumisse o comando parecia um alívio, até virar uma prisão. O episódio do sofá aconteceu num domingo de tarde. Eu tinha feito um macarrão simples, mas capricado, com molho de tomate e salsicha. A casa cheirava a alho fritando, aquele cheiro que lembra a infância da gente. Ricardo já estava lá desde cedo, vendo TV na sala, esticado no sofá como se fosse dono daquilo tudo. Pedro estava no quarto, brincando. Pedro, vem almoçar! Gritei. Ele veio correndo, sentou na mesa, comemos os 3 juntos. O clima parecia normal, meio silencioso, mas normal. Depois do almoço, eu fui lavar a louça. E os 2 foram para a sala. Eu só ouvi a cena. E até hoje, cada palavra ainda ecoa dentro de mim. Pedro entrou na sala e sentou na pontinha do sofá, do lado do Ricardo. Ele segurava um carrinho na mão. Levanta daí. Ouvi a voz seca do Ricardo. Silêncio. Tô falando com você, Pedro. Levanta daí. Eu larguei o prato dentro da pia e enzuguei as mãos na toalha, o coração acelerando. Por quê? A voz do meu filho veio baixinha, porque esse sofá é claro, e eu não quero você em cima dele com essa roupa imunda. Vai sentar na cadeira da cozinha. Sofá é para visita e para adulto, entendeu?
Aquilo entrou em mim como um tapa. Eu saí da cozinha na mesma hora. Ricardo, que isso? Falei, tentando controlar a voz. Ele só está sentado. Pedro já estava de pé, com o olhinho brilhando de vergonha. Ele olhava para mim, esperando que eu o defendesse. Ricardo nem olhou para mim. Marta, alguém precisa colocar ordem. Esse menino não tem limite. Sobe no sofá com o pé sujo, joga brinquedo para todo lado. Isso aqui não é favela. Se você não educar, eu educo. Naquele instante, meu rosto queimou. Não só pelas palavras, mas pelo jeito que ele falou. Isso aqui não é favela. Como se a nossa casa simples fosse motivo de nojo. Ou rei ao redor, piso gasto. Sofá usado que eu comprei em 10 vezes. Rack antigo. Era pouco, mas era nosso, e de repente parecia que nada lhe prestava. Pedro baixou a cabeça e começou a andar em direção à cozinha, obedecendo como se já tivesse acostumado a ser tratado assim. Foi aí que eu senti o baque de verdade. Era a minha casa, era o meu filho, e quem estava mandando era ele. Pedro, volta aqui. Minha voz saiu firme, quase estranha até para mim mesma. Meu filho parou sem me entender. Você não vai mandar ele levantar do sofá assim, Ricardo? Falei, sentindo as mãos tremerem. Ele mora aqui. Ele é dono disso tanto quanto eu. Ricardo finalmente tirou os olhos da TV e me encarou. Tá exagerando, Marta. É só um sofá. Ele precisa aprender a respeitar as coisas. E você precisa aprender a respeitar o meu filho. Respondi, com o coração na boca. O clima pesou. Pedro ficou no meio, sem saber para que lado ir. Eu vi nos olhos dele o medo de ser o motivo da briga. E aquilo me doeu mais do que tudo. Ricardo levantou devagar, ajeitou a camiseta, andou até mim e falou baixo entre os dentes. Se você continuar passando a mão na cabeça dele, esse menino vai crescer um vagabundo. Depois não diga que eu não avisei. Naquele momento, eu senti alguma coisa quebrar dentro de mim. Não foi amor. Porque hoje eu entendo que o que eu sentia por ele não era amor de verdade. Foi mais como se a ilusão tivesse rachado. Mas eu ainda não tinha força suficiente para terminar. Eu respirei fundo, engole seco e disse: aqui em casa, ninguém fala assim do meu filho. Nem você? Ele riu. Um riso curto, debochado. Tá bom, Marta, faz o seu jeito. Depois, a vida te cobra. Ele pegou a chave, desligou a TV e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi pesado, cois físico. Pedro veio devagar. Encostou a cabeça no meu braço e perguntou: Mãe, eu fiz alguma coisa errada? Eu abracei ele com força. Não, meu filho. Quem está errado não é você. Eu falei isso para acalmar o coração dele, mas por dentro eu ainda estava confusa. Parte de mim pensava: será que ele tem razão? Será que eu mimo demais o Pedro? Outra parte gritava: não, isso é humilhação! Eu não sabia ainda. Mas aquele domingo foi só o começo, porque poucos dias depois uma visita surpresa entrou pela minha porta e acabou com todo o teatro do Ricardo, e da pior maneira possível. Eu não sabia ainda. Mas aquele domingo foi só o começo, porque poucos dias depois, uma visita surpresa entrou pela minha porta e acabou com todo o teatro do Ricardo. E da pior maneira possível. Depois da discussão do sofá, o Ricardo sumiu por 2 dias. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Meu celular mudo a caça silenciosa. E eu ali, lavando roupa, fazendo janta, levando Pedro para a escola, mas com a cabeça longe. No 3º dia, ele apareceu no portão com um buquê de flores simples, mas bonitas. Batu palmas, e quando eu abri, estava com aquela cara de homem arrependido que sabe usar as palavras certas. Marta. Posso entrar, eu respirei fundo. Parte de mim queria mandar ele embora ali mesmo. Outra parte, aquela que tinha medo de ficar sozinha de novo, abriu o portão. Ele entrou, olhou em volta, como se fosse dono do lugar, e colocou as flores em cima da mesa. E o exaggerei. Ele começou sem rodeios. Falei de um jeito ruim com o Pedro. Eu não devia ter falado favela. Me passei. Aquilo me pegou. Eu não esperava ouvir um pedido de desculpas. Ricardo, o problema não é só a palavra. É o jeito que você trata ele, respondi.
Ele suspirou teatral. Marta, você sabe que eu não tive mãe presente, né? Meu pai me criava na porrada. Eu aprendi que homem só entra na linha assim. Às vezes eu acho que tio fazendo certo. Mas esqueço que o Pedro é diferente. E o T tentando, ele fez uma pausa e abaixou a cabeça. Eu só quero o melhor pra vocês. A culpa veio com força. Eu, que sempre me orgulhei de ser durona, comecei a pensar que talvez eu estivesse sendo dura demais com ele também. Eu só não aceito que você humilhe meu filho. Falei, mais baixa. Eu entendo. Ele se aproximou, tocou a minha mão. Eu te amo, Marta. E eu estou tentando ser pai, mas toda vez que eu tento colocar um limite, parece que você e ele se viram contra mim. Fica difícil assim. A palavra pai ficou ecoando na sala. Pai. O que eu sempre quis dar pro Pedro. O que ele nunca teve. Foi aí que o medo de perder aquilo falou mais alto. Tá, eu disse, cedendo. Mas isso não vai se repetir. Ele sorriu, me puxou para um abraço e sussurrou. Não vai. Eu prometo. No fundo, alguma coisa em mim ainda desconfiava. Mas eu calei essa parte. Fui eu mesma que apertei o botão do silenciar dentro do meu peito. Nos dias seguintes, o Ricardo virou um modelo de paciência. Brincava com o Pedro, ajudava no dever de casa, tirava o lixo, lavava a louça do jantar. Às vezes eu via meu filho relaxar, rir de alguma piada dele, e pensava, talvez eu tenha julgado errado. Talvez ele esteja tentando de verdade. Só que eu percebia pequenos detalhes. Quando eu saía da sala e voltava de repente, o clima mudava. O Pedro ficava mais quieto. O Ricardo, com aquela cara fechada. Um dia, ouvi de longe, para de balançar a perna, garoto. Homem que treme a perna é ansioso e frouxo. Outra vez, come isso direito, Pedro. Se continuar assim, ninguém vai aguentar você. Era sempre no diminutivo, no veneno, na sutileza, nunca um grito que eu pudesse apontar e dizer aqui, você passou do limite. Era como se ele soubesse até onde podia ir sem ser pego. Mesmo assim, eu ia engolindo. Até que, numa terça-feira à tarde, tudo desebu, era meu dia de folga no serviço da manhã. Então eu tinha conseguido adiantar umas coisas de casa. O Pedro estava na escola, o Ricardo tinha ido resolver uns negócios. Eu estava na cozinha, mexendo numa massa de bolo simples, quando ouvi baterem palmas no portão. Já vou, gritei, limpando as mãos no pano de prato. Quando eu abri, vi uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela era mais ou menos da minha idade. Cabelo preso num coque apressado, camiseta simples, calça jeans surrada e um olhar cansado, mas firme. Olá, lodo dela. Um menino de uns 8 anos, magrinho, segurando uma mochila do Homem-Aranha. Boa tarde. Ela disse, você que é a Marta? Sou sim. Pois não? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Desculpa parecer assim, mas... Eu sou a Sônia. Ela fez uma pausa curta. Eu sou a ex do Ricardo. Por alguns segundos, meu cérebro simplesmente travou. Eu ri. Mas foi um riso seco, nervoso. Ex dele, você tem certeza que é do mesmo Ricardo? Ela falou o nome completo dele. Até os 2 últimos sobrenomes. O mesmo que eu tinha visto nos documentos quando ele me ajudou com o contrato do aluguel. Meu coração gelou. Posso entrar 1 minuto? Ela perguntou. Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Meu instinto mandou fechar o portão. Mas outra coisa, mais forte ainda, mandou abrir. Eu abri, ela entrou, olhou ao redor da nossa casa simples com uma expressão que misturava reconhecimento e pena. Fica à vontade, eu disse, tentando manter a voz firme. Quer um copo d'água? Quero. Obrigada, respondeu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Quando voltei da cozinha com o copo, o menino já estava sentado na cadeira, quietinho, olhando para o chão. Sônia passou a mão na cabeça dele, num gesto automático de mãe. Eu não vim aqui para brigar, tá? Ela começou, nem para causar confusão. Eu pensei muito antes de vir, mas eu não podia não te avisar. Avisar do quê? Perguntei, sentindo a boca ficar seca. Ela me encarou nos olhos. Do homem com quem você está se envolvendo. Essas palavras bateram no ar como um trovão. Olha, eu não sei o que ele te contou de mim. Ela continuou menos, mas com certeza não foi a verdade. Eu lembrei do que o Ricardo tinha me dito sobre a ex. Ela era Luca. Marta. Controladora. Ciumenta. Vivia inventando coisa.
Me ligava no trabalho, fazia escândalo. Não dava, eu tinha que sair daquela prisão. Sônia pareceu adivinhar meus pensamentos. Ele te falou que eu sou louca, né? Ela deu um sorriso triste. Ele sempre diz isso de toda mulher que começa a enxergar quem ele é de verdade. Senti um frio percorrer minha coluna. A senhora pode ser mais direta? Perguntei, com medo da resposta. Ela endireitou a postura, como quem se prepara para um soco. Eu vivi 8 anos com Ricardo. Disse. 8. Apontou para o menino. Esse aqui é o Lucas, filho dele. O filho que ele não conta pra ninguém. Eu olhei pro menino. Ele levantou os olhos rápido, me encarou por um segundo e voltou a olhar pro chão. Tinha o mesmo formato de sobrancelha do Ricardo. A mesma covinha discreta no queixo. Eu senti uma tontura leve. Ele tem um filho, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Tem. E não é só isso. Sônia continuou. Ele não só sumiu da vida do filho, como também me deixou com dívida, com aluguel atrasado e com uma medida protetiva nas costas. Medida protetiva engole seco. É, ela confirmou. Lei Maria da Penha. Ele nunca te contou que já respondeu o processo por agressão, né? Meu estômago embrulhou. Eu balancei a cabeça, sem conseguir responder. Tudo ao meu redor começou a perder cor. O pano de prato, a cadeira, o piso da sala. Como se eu estivesse assistindo a minha própria vida em preto e branco. Eu sei que é difícil ouvir isso, Sônia disse, com calma. Eu também não acreditaria. Se estivesse no seu lugar apaixonada, cansada, querendo alguém para dividir a vida. Mas eu trouxe provas. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta plástica transparente. Colocou sobre a mesa. Eu vi cópias de boletim de ocorrência, papel de audiência, algo com carimbo do fórum. Meu nome podia não estar escrito ali, mas era minha história sendo mostrada no futuro. Ele me xingava, me diminuía, dizia que eu era inútil, que não sabia cuidar de casa, que eu estragava o filho. Ela contou, a voz embargando levemente. Começou igual começa com você, se oferecendo para ajudar, consertando tudo, bancando o herói. Depois começou a mandar em tudo, inclusive no meu filho. Até que um dia a humilhação virou empurrão, e do empurrão foi só piorando. Senti meu corpo inteiro arrepiar. Eu lembrei do jeito que ele falou do Pedro. Esse menino vai crescer vagabundo. Aqui, não é favela. Se você não educar, eu educo. E se o educar que ele tinha em mente fosse o mesmo que ele já tinha feito com ela? Eu estou te contando isso, Sônia prosseguiu, porque meu filho veio me contar que o pai dele está morando aqui de vez em quando. E porque, quando eu ouvi o jeito que ele fala do seu menino, eu vi a repetição da mesma história. Ele não muda, Marta, ele só muda de cenário. Naquele momento, o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Eu ainda tentei me agarrar a alguma desculpa, a alguma seda. Mas ele disse que você que era agressiva, que você fazia escândalo. Ela assentiu, como se aquilo fosse um roteiro já decorado. Ele sempre vai dizer isso, respondeu, porque é mais fácil chamar a mulher de louca do que assumir que é agressor. O silêncio tomou conta da sala. O tic-tac do relógio parecia um martelo batendo dentro da minha cabeça. Foi então que a porta da frente abriu. Ricardo entrou sorrindo com uma sacola de mercado na mão. Amor, comprei aquele iogurte que você... Ele parou no meio da frase quando viu Sônia e Lucas sentados à mesa. O sorriso sumiu em um segundo. O rosto dele ficou pálido, depois vermelho. O que você está fazendo aqui, Sônia? Ele rosnou, cerrando os dentes. Ela se levantou devagar, sem desviar o olhar, fazendo o que você nunca faz. Sendo honesta, ele olhou para mim, nervoso. Marta, não acredita em nada que essa mulher está falando. Ela vive atrás de mim, me perseguindo. Já disse para você que ela é obcecada. Tá vendo? Aparecer aqui na sua casa é prova disso. Eu respirei fundo, senti o mundo inteiro afunilar naquele instante. Eu olhei para ele, olhei para Sônia, olhei para o menino, que encolhia na cadeira, acostumado àquela cena. E pela primeira vez, desde que conheci o Ricardo, eu não ouvi só o que ele dizia. Eu enxerguei o que estava diante de mim. Ricardo, falei, com a voz mais firme do que eu esperava. Senta. Agora, a gente vai conversar. E você vai me explicar cada papel desses aqui. Ele me encarou, surpreso por eu ter levantado o tom daquela maneira. Marta,
Eu não devo satisfação para essa mulher na sua frente. Não é para ela, corrigi. É para mim e para o meu filho. O clima ficou tão pesado que dava para cortar com faca. Foi então que ele cometeu o erro que entregou quem ele era, de verdade. Ele se virou para o menino, o próprio filho, e disparou. E você, Lucas? O que veio fazer aqui? Veio estragar minha vida de novo? O garoto encolheu mais, como se quisesse desaparecer. Sônia deu um passo à frente, instintiva, como quem protege. E eu senti uma raiva subir, misturada com medo, nojo e um amor gigante pelo meu Pedro. Porque naquele instante eu não vi só o Lucas. Eu vi o meu filho, sentado no sofá, sendo tratado como intruso dentro da própria casa. E foi aí que eu finalmente entendi. Se eu não fizesse nada, meu Pedro seria o próximo a carregar essas marcas. Mas o que eu fiz em seguida e o que ouvi da boca do meu filho depois daquele dia mudou a minha vida inteira. Porque naquele instante eu não vi só o Lucas. Eu vi o meu filho, sentado no sofá, sendo tratado como intruso dentro da própria casa. E foi aí que eu finalmente entendi. Se eu não fizesse nada, meu Pedro seria o próximo a carregar essas marcas. Mas o que eu fiz em seguida e o que ouvi da boca do meu filho depois daquele dia mudou a minha vida inteira. Chega, eu falei, e até eu me assustei com a firmeza da minha voz. Ricardo virou o rosto rapidamente para mim, como se só naquele momento tivesse percebido que eu estava ali de verdade, e não apenas assistindo. Como é que é? Ele franziu a testa. Eu me aproximei da mesa, peguei a pasta de documentos que a Sônia tinha trazido e a segurei contra o peito. Minhas mãos tremiam, mas a minha decisão, não. Chega, Ricardo, repeti, chega de me tratar como se eu fosse burra. Chega de falar do meu filho como se ele fosse um estorvo. Chega de esconder a sua vida. Ele fez um gesto com a mão, impaciente. Marta, você não tá entendendo. Esses papéis aí são coisa antiga, resolvida. Ela vive usando isso para me perseguir. Eu já paguei por erro que nem cometi. Eu respirei fundo, sentindo aquele nó na garganta que vem antes do choro. Mas o choro não veio. Veio outra coisa. Você me disse que não tinha filhos. Falei devagar, olhando bem dentro dos olhos dele. Que nunca tinha sido pai. Que não confiava mais em mulher nenhuma. Você olhou para mim, pro meu filho, comeu na minha mesa e mentiu. Ele desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas eu vi. Sônia cruzou os braços, silenciosa. Eu sabia que se eu falasse a verdade, você ia me julgar. Ele rebateu. Você é como todo mundo, Marta. Não aceita homem com passado. Passado é uma coisa, Will responde. Abandonar filho é outra. Ameaçar mulher é outra. Ter processo na justiça é outra. O ar ficou pesado. O menino Lucas brincava com o zíper da mochila, sem levantar a cabeça. Era como se ele quisesse desaparecer. Eu não ameacei ninguém. Ricardo apertou os punhos. Ela que fez cena para conseguir a tal da medida protetiva. E o eso gritei, como todo mundo grita numa discussão. Sônia deu uma risada curta, amarga. Só gritou, repetiu. Marta, você acredita mesmo que uma mulher inventa tudo isso por esporte? Você tem noção da humilhação que é entrar numa delegacia e contar da própria vida para um estranho? Eu olhei para ela. Tinha ali uma dor que eu conhecia, mesmo sem viver a mesma história. A dor de ser desacreditada, de ter que provar o próprio sofrimento. Olhei para ele de novo. Ricardo, olha para mim. Pedi. Ele relutou, mas olhou. Você já chamou o Lucas de vagabundo? Já disse que ele estraga a sua vida? Perguntei, sem rodeios. Ele deu um meio sorriso, irritado. Isso é jeito de perguntar as coisas, desdenhou. Criança precisa ouvir umas verdades de vez em quando. Senão cresce achando que o mundo é um parque de diversão. Ali, a máscara caiu de vez. Não foi grito, não foi tapa na mesa. Foi o desprezo na voz. A normalidade com que ele admitia aquilo. Na minha cabeça, a cena do sofá voltou como um filme. Esse menino vai crescer vagabundo. E eu ouvi as duas cenas se misturando, como se Pedro e Lucas fossem o mesmo menino. Foi então que eu percebi que a partir daquele momento, eu não estava só decidindo sobre um namoro. Eu estava decidindo que tipo de homem eu permitiria perto do meu filho.
Ricardo, eu vou ser muito clara, disse, segurando a pasta com força. Você não entra mais nessa casa. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Ele arregalou os olhos, como se tivesse ouvido uma piada. Você tá terminando comigo. Por causa de uma maluca e de papel de fórum. Ele quase riu. Não, respondi. Tranquila. Eu estou terminando com você por causa de tudo que eu vi e ignorei. Por causa do jeito que você fala com criança. Por causa do medo que você coloca no ambiente. Por causa do teatro que você faz de homem perfeito aqui na frente e o rastro que deixa para trás. Ele deu um passo na minha direção. Você vai se arrepender, Marta, disse, com os olhos estreitos. Vai lembrar de mim quando estiver sozinha, com esse moleque te dando trabalho, sem ninguém para te ajudar. Aí não adianta me procurar. Sônia se colocou um pouco mais entre nós. Não muito, mas o suficiente para mostrar que eu não estava sozinha naquela cena. Lucas puxou a barra da blusa dela. Eu prefiro ficar sozinha 1000 vezes. Respondi, sentindo uma coragem que eu nem sabia que tinha menos do que dividir minha casa com alguém que enxerga meu filho como peso. Aqui ele é prioridade. Você foi uma fase que terminou agora. Por um instante, vi algo cruzar o olhar dele. Talvez surpresa por eu ter postura. Talvez ódio por ter perdido o controle. Ele apertou o maxilar. Você não vai achar outro como eu, Marta? Ele murmurou. Tomara. Eu respondi na hora. Por que outro como você? Eu não quero nem pintado de ouro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Depois virou as costas, caminhou até a porta e a abriu com brusquidão. Antes, Sarah. Apontou o dedo para mim. Depois não disse que eu não avisei. E foi Embra, batendo a porta com força. O eco daquela batida percorreu a casa inteira. Eu senti as pernas ficarem bambas. Sônia aproximou uma cadeira, senta um pouco. Ela disse. Gentil. Eu sentei. Só então percebi que estava prendendo a respiração há muito tempo. O ar entrou com um soluço. Desculpa. Eu me virei para ela. Eu nem sei o que dizer. Ela balançou a cabeça, com um sorriso triste. Não pede desculpa, não. Eu que te agradeço por ter me ouvido. Muita mulher teria me mandado embora do portão. Você não faz ideia de quantas portas na cara eu já levei tentando avisar. Eu olhei pro Lucas. Você quer um suco, filho? Perguntei, instintivamente chamando ele de filho, sem perceber. Os olhos dele brilharam por um segundo. Quero sim, tia. Ele respondeu baixinho. Fui até a cozinha, servi suco pros 3, coloquei uns biscoitos num prato. Enquanto eles comiam, Sônia me contou mais. Falou das primeiras vezes em que o Ricardo fazia piadas com o jeito do filho comer, do dia em que jogou o caderno no chão porque o menino tinha errado um dever, das palavras que iam ficando mais pesadas, mais venenosas, até virarem empurrões, portas batidas noites do medo. Sabe qual é o pior? Ela perguntou, com o olhar preso no copo. É que ele não era um monstro o tempo todo. Tinha dia que ele fazia café na cama. Dia que ajudava com o banho do Lucas. Dia que falava, eu te amo. É isso que confunde a cabeça da gente. A gente se agarra nos dias bons para justificar os ruins. Eu senti um aperto no peito. Era como se ela tivesse descrito a minha vida em poucas frases. Eu fazia isso com ele também. Sempre que ele passava do limite, vinha com um pedido de desculpa, com presente para o meu filho, com palavra bonita. E eu pensava, dessa vez vai ser diferente. Sônia assentiu. Não é, disse. Ele não muda. Ele só troca de palco. Ficamos em silêncio por um tempo. Até que ouvi a porta do quarto. Pedro apareceu, com o cabelo bagunçado, ainda com o uniforme da escola amarrotado. Ele tinha chegado enquanto a confusão acontecia, mas ficou quietinho, ouvindo tudo do corredor. Mãe, ele chamou, sem entrar direito na sala. O tio Ricardo foi embora. A palavra tio me cortou. Eu respirei fundo. Foi. Filho, respondi. E não vai voltar mais. Ele ficou me olhando, sério, tentando entender. Sônia observava de canto de olho. Lucas encarava Pedro com curiosidade, como se estivesse vendo um reflexo dele, mesmo num espelho mais velho. Ele brigou com você de novo? Pedro perguntou. Filho, eu pedi para ele se aproximar. Vem aqui um pouquinho. Ele veio devagar, parou do meu lado. Eu segurei a mão dele, senti que estava suada. Eu preciso te pedir desculpa, falei com a voz embargada. Pedro franziu a testa. Desculpa de quê, mãe?
As palavras travaram por um instante, mas eu não podia mais empurrar isso para depois. Desculpa por ter deixado ele falar com você daquele jeito. Desculpa por ter duvidado de você quando você disse que ele era estranho. Eu estava tão cansada de ficar sozinha que aceitei coisa que você não merecia ouvir. Você nunca foi peso, nunca foi problema. Você é o melhor que eu tenho. Os olhos dele encheram d'água. E foi aí que ele disse a frase que até hoje me desmonta por dentro. Mãe, eu achava que você gostava mais dele do que de mim. Aquilo doeu num lugar que eu nem sabia que existia. Nunca. Respondi na mesma hora, abraçando ele com força. Nunca, nunca, nunca. Eu só estava tentando ter alguém e acabei esquecendo de olhar direito para você. Mas isso acabou, filho. E ele me abraçou forte, como se estivesse com medo de eu sumir. Sônia enxugou discretamente uma lágrima. Lucas mexia nos dedos, meio sem jeito. Quer saber? Eu disse, soltando um pouco o Pedro e forçando um sorriso. Hoje é o dia oficial da gente começar de novo. Eu, você e quem mais Deus quiser colocar perto da gente. Mas sem teatro, sem mentira. Pedro olhou para a Sônia e para o menino. Quem são eles, mãe? Antes que eu respondesse, Lucas se adiantou. Eu sou o Lucas, disse, tímido. Eu sou filho do Ricardo. Pedro arregalou os olhos por um segundo. Depois, deu um meio sorriso. Meu Deus! Murmurou. Ele tem filho mesmo. Os dois se encararam, como se entendessem um ao outro num idioma que só criança que já sentiu medo entende. E essa é a Sônia. Completei. Ela veio aqui me contar algumas coisas que eu precisava saber. Pedro assentiu. Sério demais para a idade. Obrigada. Ele disse para ela de repente. Sônia pareceu surpresa. Obrigado por quê, querido? Por ter vindo avisar a minha mãe. Ele respondeu. Ele não gostava de mim. Eu via, no olho dele. Aquela frase caiu na sala como um espelho quebrado. Cada pedaço refletia um pedacinho da nossa verdade. Naquele dia, eu achava que o pior já tinha passado. Achava que o teatro do Ricardo tinha caído e que agora era só seguir em frente. Mas a verdade é que nos dias seguintes vieram as ligações às mensagens, o medo no portão. E uma decisão que eu tive que tomar, envolvendo polícia, escola e até a igreja do bairro. E foi nessa caminhada que eu descobri algo ainda mais difícil de encarar. Não era só o Ricardo que machucava o meu filho. Eu também tinha deixado cicatrizes nele, sem perceber. Naquele dia, eu achava que o pior já tinha passado. Achava que o teatro do Ricardo tinha caído e que agora era só seguir em frente. Mas a verdade é que, nos dias seguintes, vieram as ligações às mensagens, o medo no portão e uma decisão que eu tive que tomar, envolvendo polícia, escola e até a igreja do bairro. E foi nessa caminhada que eu descobri algo ainda mais difícil de encarar. Não era só o Ricardo que machucava o meu filho. Eu também tinha deixado cicatrizes nele sem perceber. Na primeira noite depois que o Ricardo foi embora, o silêncio da casa parecia outro. Não era mais aquele silêncio pesado de medo. Era um silêncio estranho, de recomeço. Eu e o Pedro jantamos vendo TV. O Lucas e a Sônia já tinham ido embora. E por um instante, deu até uma sensação boa, é só nós dois, como sempre tinha sido antes. Mas quando chegou a hora de dormir, a ficha caiu, mãe. Pedro chamou, parado na porta do meu quarto, abraçado ao travesseiro. Posso dormir aqui hoje? Ele não pedia isso desde muito pequeno. Eu fiz um gesto para ele se aproximar. Claro, filho, vem. Ele deitou do meu lado bem jantinho, como se tivesse com medo de eu mudar de ideia. Ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo na fronha. Mãe, ele vai voltar? Perguntou, sem me olhar. Eu respirei fundo antes de responder. Não, filho. Eu já falei. Ele não vai voltar. Eu não vou deixar. Pedro ficou pensando, olhando para o teto. Ele fica bravo quando alguém fala não para ele, comentou. Mais para ele mesmo. Essa frase me arrepiou, porque eu sabia que era verdade. Naquela noite, eu quase não dormi. A cada barulho na rua, eu achava que era o Ricardo voltando batendo no portão. A cada moto passando, meu coração disparava. Eu olhava para o meu filho, respirando pesado do meu lado, e fazia uma promessa silenciosa.
Dessa vez, você não vai pagar pela minha carência. Nunca mais. Só que promessa não impede ligação. No dia seguinte, antes de eu ir trabalhar, meu celular começou. Primeiro mensagem, Ricardo. A gente precisa conversar. Você exagerou. Depois outra. Não acredito que você ficou do lado daquela maluca. Você me conhece, Marta. Eu cheguei a abrir a conversa, mas não respondi. Fui fazer o café, arrumar a mochila do Pedro, fingi que a vida era normal. Quando eu estava saindo para levar o Pedro na escola, o telefone tocou. Eu quase atendi no automático, mas alguma força me fez apertar recusar. Ele ligou de novo. Recusei de novo. Na terceira vez, atendi. O que você quer, Ricardo? Perguntei, já cansada. Eu quero que você pare de fazer drama. Ele começou, naquele tom irritado. Você sabe que eu te amo, que eu tava tentando cuidar de vocês. Você vai jogar tudo fora, sim? Eu não tô jogando nada fora, respondi. Só estou te tirando de um lugar que nunca foi seu. Ele riu, debochado. Marta, você acha que vai arrumar alguém melhor que eu? Um cara que te ajuda, que te trata bem? Você não é nenhuma princesa. Não. Já te fiz favor de te assumir com o filho dos outros. Aquilo queimou. Talvez anos atrás eu engolisse. Talvez meses atrás eu discutisse. Naquele dia, eu só percebi o tamanho da violência escondida em cada palavra. Eu não preciso que ninguém me faça favor, respondi. E muito menos que trate meu filho como o resto. É a última vez que eu falo com você. Não me procura mais. Se você desligar, eu vou aí. Ele ameaçou. O coração acelerou Sei Volkavire. Eu chamo a polícia. Respondi e desliguei. Minutos depois, mensagem. Se você me meter em polícia, vai se arrepender. Ali, eu sabia que não dava mais para levar no peito. Levei o Pedro para a escola, dei um beijo na testa dele, e em vez de ir direto para o trabalho, tomei outro rumo. Delegacia da Mulher. Na delegation, o cheiro de papel, café velho e produto de limpeza se misturava com um clima que eu não sei explicar. Parece um lugar normal, mas se você prestar atenção nos olhos das mulheres sentadas ali, você percebe que é uma sala cheia de histórias quebradas. Eu sentei, esperei ser chamada. Quando a policial falou meu nome, minhas pernas quase não obedeceram. Contei tudo. A história do sofá. As frases A Visitor DAX, OS Processos, Mostrei o celular, tremendo um pouco. Ela ouviu com calma, anotando. Você tem medo que ele faça alguma coisa com você ou com seu filho? Perguntou. Eu engoli seco. Tenho, respondi. Não porque ele já tenha batido em mim. Ele nunca chegou a isso. Mas porque eu vi no olho dele que, se ele perdeu o controle, ele não pensa. Eu tenho um filho, né? Eu não posso pagar para ver. Ela sentiu. Séria. Você faz bem em procurar ajuda antes de acontecer algo pior, disse. A maioria só vem quando já aconteceu. Vamos registrar o boletim. Se ele insistir, você volta aqui. A gente pode pedir medida protetiva também. Enquanto eu assinava o papel, uma sensação estranha tomou conta de mim. Medo e vergonha misturados com alívio. Medo, porque agora era oficial. Não tinha volta. Vergonha por admitir que tinha colocado um homem desses dentro da minha casa. Alívio por finalmente estar fazendo alguma coisa. Quando saí de lá, o sol lá fora parecia outro. O mundo seguia igual, ônibus passando, gente correndo para o trabalho. Mas dentro de mim, algo tinha virado a chave. Eu não era mais a mulher que aceitava qualquer coisa com medo de ficar sozinha. Eu ainda estava frágil, sim, mas agora eu tinha visto demais para fingir que não. Antes de ir para o trabalho, passei na igreja do bairro. Não era dia de culto, só o portão aberto e a porta lateral destrancada. Entrei, devagar. O salão estava vazio, só os bancos de madeira e um ventilador fazendo um barulhinho de fundo. Sentinel Mail. Abracei minha própria bolsa, e pela primeira vez em muito tempo, eu não pedi nada e o ESO agradece. Obrigada por ter trazido a Sônia aqui, sussurrei. Obrigada por ter me mostrado a verdade antes de ser tarde. Agora me ajuda a ser mãe de verdade, porque eu estou com medo de ter estragado meu filho junto com essa história toda. E o não Vilas? Não ouvi voz nenhuma, mas eu senti uma calma pequena, tímida, brotar lá no fundo. Às vezes, é só isso que a gente precisa para continuar
uma calma pequena. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo tentou mais algumas vezes. Ligava de números diferentes, mandava oi. Posso passar aí para pegar uma camiseta que esqueci? A gente não pode terminar assim, você é ingrata. Eu não respondia mais nada. Bloquei tudo. Pedi para Sônia me mandar os documentos do processo por mensagem. Tirei foto e guardei numa pasta no e-mail. Eu estava me preparando se ele resolvesse aprontar, mas enquanto eu me preocupava com o risco de fora, eu não tinha ideia do tamanho do estrago aqui dentro. Um dia, umas 2 semanas depois, fui chamada na escola do Pedro. A coordenadora quer falar com a senhora, disse a moça da recepção. Meu coração já disparou. Na salinha da coordenação, a professora do Pedro e a psicopedagoga estavam sentadas. Eu automaticamente pensei: ele aprontou alguma coisa. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Na defensiva. A psicopedagoga, Dona Helena, falou com calma: Marta, fica tranquila. O Pedro não fez nada de errado. A gente só queria conversar um pouco sobre ele. Você tem um tempinho? Sentei, ainda tensa. Nos últimos meses, a gente percebeu algumas mudanças no comportamento do Pedro. Ela começou. Ele sempre foi um menino participativo, falava, fazia piada, mas de uns tempos pra cá ficou mais calado, distraído, às vezes assusta com qualquer barulho mais alto. Eu senti um aperto no peito. Eu sabia exatamente há quanto tempo isso tinha começado. Desde que o Ricardo entrou de vez na nossa rotina, ele comentou alguma coisa, perguntei. A professora abriu uma pasta e pegou um papel. Teve uma atividade na aula de redação em que a gente pediu para eles escreverem sobre o lugar onde se sentem seguros. A maioria escreveu sobre a casa, a cama, o quarto, a casa da avó. O Pedro escreveu uma coisa que chamou atenção. Ela me entregou o papel. A letra dele, meio torta, dizia: o lugar onde eu me sinto mais seguro é quando a minha mãe está sozinha comigo, quando não tem homem nenhum gritando ou mandando. Eu gosto da nossa casa quando é só nós dois. Eu não consegui terminar de ler em voz alta. As letras começaram a se embaralhar com as lágrimas. Me desculpa. E o Mermurré, envergonhada? Eu não fazia ideia que ele estava sentindo assim. Ele mencionou um tio Ricardo, Dona Helena falou. Disse que às vezes tinha medo de sentar no sofá, medo de fazer barulho. Perguntei se alguém já tinha batido nele. Ele disse que não, mas falou: ele me olha como se eu fosse atrapalhar a vida dele. Aquela frase já era a segunda facada em poucos dias. Primeiro, quando meu filho disse que achava que eu gostava mais do Ricardo do que dele. Agora, esse texto. Eu respirei fundo. Enxuguei o rosto com a mão. Eu terminei com esse homem. Contei e descobri umas coisas graves. Fui na delegacia. Me informei. Ele não entra mais na nossa casa. Mas eu estou com medo dos estragos que já ficaram. Dona Helena assentiu compreensiva. Criança é muito mais forte do que parece, Marta, disse. Mas também é muito sensível. O importante é que ele veja na prática que agora a casa é um lugar seguro, que você ouviu o que ele sentia. E, se você me permite, não foi só esse homem que mexeu com ele, viu? Eu franzi a testa. Como assim? Ela me olhou com cuidado, escolhendo as palavras. Em algumas conversas que tivemos, o Pedro demonstrou uma preocupação grande em não te dar trabalho. É o desmuito. Não quero deixar a minha mãe triste, não quero que ela fique cansada comigo. Parece que ele assumiu um papel de adulto, tentando cuidar de você. As palavras bateram em mim como um espelho. Eu lembrei de tantas vezes em que cheguei do trabalho exausta, suspirei alto. Falei, ninguém me ajuda nessa casa. Eu faço tudo sozinha. Se não sou eu, nada funciona aqui. Lembrei de ocasiões em que ele vinha mostrar um desenho, uma tarefa, e eu dizia: agora não, Pedro. A mãe está morta de cansada, sem olhar direito. Eu nunca chamei meu filho de peso, mas será que eu deixei ele sentir que era? Ele não é responsável pelo seu cansaço, Marta. Dona Helena continuou, com gentileza. E você também não é um monstro por ter errado. Mãe também apanha da vida. Mas talvez seja a hora de mostrar para ele que ele pode ser criança de novo. Eu abaixei a cabeça. Ali, percebi uma verdade dura. Enquanto eu corria atrás de um homem para me ajudar a ser família, meu filho estava carregando, sozinho, o peso de ser adulto antes da hora. Naquele dia, voltando para casa, eu parei na porta da escola e fiquei olhando os outros pais. Uns chegavam de carro, outros do moto.
outros a pé como eu. Crianças fazendo bagunça, pedindo sorvete, mostrando prova, pedindo atenção. E eu pensei, quantas mães como eu estão tão ocupadas lutando contra o mundo lá fora, que às vezes esquecem que o campo de batalha principal é dentro de casa, no coração dos filhos. Quando o Pedro saiu, veio correndo na minha direção. Mãe, ele mostrou uma prova. Tirei 9 em matemática. Eu peguei a prova, claro, mas, pela primeira vez, não foi a primeira coisa que eu elogiei. Filho, vem cá, falei, abaixando na altura dele. Eu fui chamada aqui hoje e me mostraram um texto que você escreveu. Ele arregalou os olhos, dei problema? Não, sorri. Você me deu um presente. Você me mostrou o que você sente. E eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa cuidar de mim, tá? Quem cuida de você sou eu. Você pode ser criança, pode errar, pode pedir colo, pode fazer barulho. Essa casa é sua. Os olhos dele encheram de água do novo. Ele me abraçou tão forte que eu quase perdi o ar. Eu tinha medo de você ficar sozinha e triste. Ele confessou, com a boca no meu ombro. Por isso eu deixava o tio Ricardo ficar mesmo não gostando dele. Eu achava que ele te fazia feliz. Aquilo foi como um nó se desfazendo. Você não é responsável pela minha felicidade, Pedro. Eu disse, sentindo as lágrimas caírem. Mas você é a maior alegria que eu tenho. Isso, você é. E eu vou provar isso pra você daqui pra frente. Não só falando, mas mostrando. Enquanto a gente voltava para casa do Mas Dodas, eu sabia que aquela era a parte mais difícil. Reconstruir a confiança do meu filho tiolo por tiolo. O teatro do Ricardo tinha caído, mas agora começava outro processo. O de tirar as máscaras que eu mesma tinha colocado em mim. De mãe que aguenta tudo, que não sente nada, que se contenta com migalha. E eu nem imaginava que algumas semanas depois, numa reunião na igreja, eu ouviria meu filho falar de mim em voz alta, na frente de todo mundo, e descobriria, ali, se eu estava conseguindo ser a mãe que ele precisava. Enquanto a gente voltava para casa do Mas Dodas, eu sabia que aquela era a parte mais difícil. Reconstruir a confiança do meu filho tiolo por tiolo. O teatro do Ricardo tinha caído, mas agora começava outro processo. O de tirar as máscaras que eu mesma tinha colocado em mim. De mãe que aguenta tudo, que não sente nada, que se contenta com migalha. E eu nem imaginava que, algumas semanas depois, numa reunião na igreja, eu ouviria meu filho falar de mim em voz alta, na frente de todo mundo. E descobriria, ali, se eu estava conseguindo ser a mãe que ele precisava. Depois daquela conversa na escola, eu comecei a mudar pequenas coisas em casa. Parece bobo, mas fez diferença. Passei a sentar no chão para brincar com o Pedro, nem que fosse 15 minutos por dia. Quando ele vinha mostrar um desenho, eu largava o celular, olhava de verdade, comentava. Se eu estivesse cansada, eu dizia, a mãe está cansada. Mas isso não é culpa sua, tá? Só preciso de um minutinho. Comecei a prestar atenção nas frases que eu usava. Troquei o ninguém me ajuda por vamos dividir as coisas. Em vez de você só me dar trabalho, eu passei a dizer obrigada por tentar ajudar. E aos poucos, eu fui vendo o Pedro desamarrar por dentro. Ele voltou a rir alto, voltou a cantar pela casa, voltou a sentar no sofá, sem olhar para os lados. Um dia, ele pulou de barriga no sofá que nem um sapo, quase derrubando as almofadas. Eu ia brigar no impulso, mas parei, respirei e lembrei de tudo. Ei! Falei, rindo. Só tira o tênis primeiro, que aí esse sofá aguenta muita infância ainda. Ele deu risada, tirou o tênis e continuou pulando. E eu fiquei ali, só olhando. Na minha cabeça, uma pergunta que eu jogo para você que tá ouvindo: quantas mães, com medo do julgamento dos outros, já deixaram de ver o filho ser criança dentro de casa? Algumas semanas se passaram. Ricardo finalmente parou de insistir. A Sônia me mandava mensagem de vez em quando, dizendo que tinha levado o Lucas para a terapia, que estava batalhando no emprego novo, que a medida protetiva dela seguia valendo. A gente criou uma amizade estranha, nascida da dor, mas muito sincera. Numa dessas conversas, ela me perguntou, e você, Marta? Tá cuidando de você também? Eu ri. Tô correndo atrás para pagar conta, levar menino para a escola, limpar casa. Isso conta. Ela ficou séria. Conta. Mas não é tudo. Você precisa se perdoar também.
Aquilo ficou ecoando em mim. Perdoar a mim mesma. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre coloquei o perdão como algo que a gente dá para o outro, não pra gente. Num domingo de manhã, a tia do departamento infantil da igreja passou na nossa casa. Marta, domingo que vem vai ter um culto especial das crianças. Ela explicou. Elas vão participar mais, ler versículo, falar uma frase sobre família. Você deixa o Pedro participar? E eu já ia dizer. Não sei se ele gosta dessas coisas, mas dessa vez, perguntei para ele. E aí, filho? Quer? Ele deu de ombros, mas eu vi um brilho no olho. Quero tentar. Durante a semana, ele ficou ensaiando um versículo na sala, na cozinha, até no banheiro. De vez em quando errava, ficava com raiva, jogava o papel de lado. Eu sentava do lado, lia com ele, fazia piada. No sábado à noite, antes do dormir, ele chegou perto da cama. Mãe, se eu errar na frente de todo mundo, você vai ficar com vergonha de mim? A pergunta veio tão direta que eu demorei um segundo para responder. Nunca. Falei segura. Eu posso até ficar com o coração apertado de te ver nervoso, mas com vergonha de você. Jamais. Eu tenho orgulho de você, só de tentar. Ele sorriu, tímido. Então tá bom. Chegou o domingo, a igreja estava cheia. Mães, pais, avós, crianças correndo. Cheiro de perfume misturado com o café que vinha da cozinha lá do fundo. As cadeiras de plástico todas ocupadas. Ventilador girando meio preguiçoso no teto. As crianças ficaram na frente. Em pé. Uma fileira de gente miúda e inquieta. Pedro estava lá, de camiseta social simples, cabelo penteado de lado, segurando um papel amassado. Meu coração batia mais forte do que na delegacia. O pastor chamou cada um para fazer uma pequena participação. Umas liam um versículo, outras cantavam um pedacinho de música. Quando chamará, agora o Pedro vai falar uma frase que ele escreveu sobre o que é família para ele. Eu quase levantei antes dele, de tão nervosa. Ele foi até um microfone, meio duro, olhou para aquele mundo de gente. Por um segundo, o papel tremeu na mão dele. Eu vi a boca dele balançar, como se estivesse pensando em voltar para o lugar. Eu só fiz um gesto com a cabeça. Estou aqui. Ele respirou fundo, apertou o papel e começou. Para mim, família é quando a gente pode ser a gente mesmo dentro de casa. A voz dele saiu meio fina, mas firme. É quando a mãe escolhe o filho em vez de escolher o namorado. É quando a casa é pequena, mas o coração é grande. É quando o sofá é para todo mundo sentar, não só para visita. Um silêncio caiu sobre a igreja. Não aquele silêncio de constrangimento. Foi um silêncio pesado, de quem entendeu que não era só uma frase bonitinha de criança. Eu comecei a chorar ali mesmo. Não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio, de cura. É o contínuo. Eu tinha medo de fazer barulho na minha casa. Tinha medo de sentar no sofá. Mas agora eu tenho uma mãe que me ouve e que não deixa ninguém falar de mim como se eu fosse peso. Eu só quero dizer que ele engoliu seco, olhou para mim. Que eu amo você, mãe, e obrigado por ter escolhido ficar só comigo. Eu achei que fosse afundar na cadeira. Algumas pessoas na igreja enxugavam o rosto. O pastor pigarreou, emocionado. Uma irmã lá do fundo disse um amém baixinho. Eu só consegui olhar para o meu filho e repetir mentalmente. Obrigada, Deus. Obrigada por não me deixar cega até o fim. Quando o culto acabou, muita gente veio falar comigo. Que menino lindo, Marta. Que coração sincero. Deus te deu um filho muito especial. Uma senhora, Dona Ruth, que sempre foi daquelas mais reservadas, me abraçou forte e falou no meu ouvido. Quanta mãe queria ter tido a coragem que você teve. Não se culpe não. A vida ensina. E você aprendeu a tempo, naquele dia. Voltando para casa de mãos dadas com Pedro, eu senti algo diferente. Não era mais só a responsabilidade de ser mãe. Era uma parceria, uma escolha diária. Ele olhou para o céu, que começava a ficar alaranjado, e disse: Mãe, hoje foi o melhor dia da minha vida. Eu ri, enxugando discretamente uma lágrima. Mais do que o dia que eu te dei aquele videogame usado? Muito mais. Ele respondeu, decidido. Videogame é legal, mas hoje eu senti que a gente é time. Essa frase ficou gravada em mim. A gente é time, porque foi ali que eu percebi que eu sempre achei que ser mãe era ser capitã sozinha de um barco.
Mas com ele, eu não estava sozinha. A gente podia remar juntos, cada um do seu jeito. Algum tempo depois desse culto, eu ainda tive que lidar com alguns restos do Ricardo na minha vida. Encontrei ele uma vez, por acaso, na rua. Ele me olhou de cima a baixo, fez piada, tentou se aproximar dizendo: "Já cansou de bancar a independente?" E eu só respondi: "Já aprendi a bancar. Amai e sou me bosta." E passei, sem dar espaço. Ele ainda jogou uma frase por cima do ombro: "Ninguém vai te querer com esse menino grudado em você, hein?" Eu parei, respirei fundo, virei. Ainda bem. Porque quem não me quiser com o meu filho, não me merece sozinha. Eu falei isso por mim, mas também por você, por qualquer mãe que esteja ouvindo isso e se sentindo obrigada a aceitar pouco para não ficar só. Você perdoaria um homem que tratasse seu filho como incômodo? E mais, você perdoaria a si mesma por ter deixado isso acontecer? Eu demorei para aprender que o perdão não apaga o passado. Ele só tira o passado do volante da nossa vida. E foi exatamente isso que eu precisei fazer quando meses depois eu recebi uma notícia sobre o Ricardo que me deu arrepios, mas também me trouxe a certeza de que eu tinha desviado de uma tragédia. Uma notícia que envolvia outra mulher, outra casa, outra história. E que me mostrou de vez que às vezes a nossa dor é na verdade livramento. Algum tempo depois desse culto, eu ainda tive que lidar com alguns restos do Ricardo na minha vida. Encontrei ele uma vez, por acaso, na rua. Ele me olhou de cima a baixo, fez piada, tentou se aproximar dizendo: "Já cansou de bancar a independente?" E o Esso responde: "Já aprendi a bancar a mãe." Esse é o me bop. E foi exatamente isso que eu precisei fazer quando meses depois eu recebi uma notícia sobre o Ricardo que me deu arrepios, mas também me trouxe a certeza de que eu tinha desviado de uma tragédia. A vida foi entrando num eixo meio torto, mas eixo. Eu seguia trabalhando, cuidando da casa, ajudando o Pedro com a escola. De vez em quando, ainda me pegava pensando: será que exagerei? Será que eu dramatizei demais? A gente duvida até dos próprios instintos, principalmente quando passou muito tempo ouvindo que era sensível demais. Numa tarde de sexta-feira, eu estava voltando do mercado com 2 sacolas pesadas, aquelas que cortam o dedo, quando meu celular apitou. Mensagem da Sônia. "Sônia, Marta, está em casa? Preciso te contar uma coisa importante." Meu coração já pulou. Eu respondi rápido: "Tô chegando. Pode vir." Cheguei em casa, larguei as sacolas na cozinha, prendi o cabelo, comecei a guardar as coisas. A campainha tocou. Quando abri o portão, vi a Sônia com o rosto abatido, o Lucas segurando firme na mão dela. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei, já abrindo passagem. Ela entrou, sentou no sofá menos o nosso sofá, aquele que um dia não era para criança, e respirou fundo. "O Ricardo foi preso." Ela soltou, direto. Por um segundo, eu achei que tinha ouvido errado. "Preso? Como assim?" Me sentei devagar. "Bateu na namorada nova." Ela explicou. "A vizinha chamou a polícia. Quando puxaram a ficha, viram que já tinha histórico meu. Boletim de outras." Aí, não teve conversa. Minha primeira reação foi um frio na espinha. Eu imaginei a cena. Outra mulher, outra casa simples, outra criança talvez, ouvindo grito perto obedecendo, coração acelerando. "Eu não sei se fico aliviada ou enjoada", falei sincera. "Os dois", ela respondeu. "Eu também estou assim." Ficamos em silêncio por alguns segundos. "Sabe, o que mais me pegou?" Ela continuou. "Foi ouvir a vizinha dizendo: 'Eu quase não chamei a polícia. Achei que era briga de casal. Coisa normal de casa.'" Ela fez aspas com a mão. "Coisa normal de casa." Aquilo me atravessou. Quantas vezes eu mesma já tinha pensado: é só jeito dele. É só gênio forte. Todo casal briga. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando soube? Perguntei. "O quê?" Olhei pro Pedro. Respondi. Ele estava na mesa fazendo o dever de casa, com a língua para fora de concentração, todo atrapalhado com tabuada. E eu pensei, poderia ser ele vendo a mãe apanhando. Poderia ser ele virando o próximo Lucas ou Rei pro Lucas que estava quietinho no canto, jogando no celular. E poderia ser ele aqui, comigo, com medo. Sônia apertou o copo de água nas mãos. "Isso que você sente é livramento, Marta," ela disse. "Dói admitir que a gente quase entrou mais fundo no poço.
mas também é sinal de que você puxou o freio a tempo. Eu respirei fundo, e garganta a... E você, como está se sentindo com tudo isso de novo? Perguntei. Ela deu de ombros, mas os olhos entregavam o cansaço. Cansada? Admitiu. Mas também, em paz de saber que não era coisa da minha cabeça, que ele não mudou com você, nem com essa outra. Ele é assim. E a gente não é louca. Essa frase mexeu em um lugar muito escondido. A gente não é louca. Quantas mulheres você conhece que já foram chamadas de loucas só porque disseram não aguento mais? Quantas mães escutam você exagera quando defendem os filhos? Naquele dia, algo alinhou dentro de mim. Eu parei de me perguntar se tinha exagerado. Passei a me perguntar como eu poderia Pet Dolly ser um lugar seguro para o meu filho. De verdade. Quando a Sônia foi embora, o Pedro chegou da escola. Largou a mochila na cadeira, pegou um copo d'água, veio sentar do meu lado no sofá. Mãe, por que você tá com essa cara? Ele perguntou, percebendo o meu silêncio. Eu hesitei por um segundo. Ele tinha 11 anos. Nem criança de colo, nem adulto. Eu não queria jogar um peso enorme nas costas dele, mas também não queria mentir. Recebi uma notícia sobre o Ricardo. Falei devagar. Ele foi preso. Pedro arregalou os olhos. Preso? Como, mãe? Por bater na namorada nova? Respondi, com cuidado. Lembra que eu te falei que existiam coisas na ficha dele? Então parece que ele continuou sendo a mesma pessoa. Pedro ficou quieto. Olhou para o chão. Depois, falou, ainda bem que você mandou ele embora. Eu respirei, aliviada por ele não ter dito nada como coitado ou sério, como se sentisse falta. Eu também acho, disse, mas eu queria te ouvir. Quando você pensa nele hoje, o que você sente? Ele demorou para responder. Coçou a cabeça. Mexeu na barra da camiseta até que soltou cinto. Nada. Fez uma careta, quer dizer, às vezes sinto raiva quando lembro do sofá. Mas na real, eu me sinto mais bravo comigo do que com ele. Essa eu não esperava. Bravo com você por quê, filho? Ele encolheu os ombros. Por ter ficado quieto, por ter deixado ele mandar em mim, por não ter contado tudo para você antes. Eu coloquei a mão no ombro dele. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. E eu quero que você grave isso aqui dentro. Falei, encostando o dedo de leve no peito dele. Não era sua responsabilidade me proteger. Era minha responsabilidade proteger você. E eu vou passar o resto da vida te provando isso. Sei for preciso. Você era só uma criança num ambiente confuso. Você não tem culpa de nada, absolutamente nada. Os olhos dele marejaram, mas ele segurou as lágrimas. Já estava naquela fase em que não quer chorar na frente da mãe. Tá, respondeu, baixinho. Eu vou tentar acreditar. Não tenta não. Corrigi, com carinho. Só presta atenção no que eu vou fazer daqui pra frente. Porque falar é fácil. O difícil é ser coerente. Ele me olhou com uma seriedade que eu não via nem muito adulto. Você está diferente, mãe comentou. Antes, você chorava escondido. Agora, quando chora, não esconde mais. Antes, você ficava quieta quando alguém te desrespeitava. Agora, você responde. E o rido live? E isso é bom ou ruim? É estranho, ele pensou. Mas o bom, porque parece que você está viva. Aquela frase cortou como faca e cicatrizou ao mesmo tempo. Os meses foram passando. Eu não conheci outro homem salvador. Parei de procurar Salvador, na verdade. Abri um pequeno extra. Comecei a fazer bolo para vender. O povo do bairro adorou o tal do bolo da Marta. Pedro me ajudava a colocar as etiquetas, a amarrar as sacolinhas. A gente ria na cozinha, errava a receita, acertava a outra. Um dia, ele chegou na pia, com a mão suja de massa, e falou: mãe, quando eu crescer, quero ser um homem que te ajuda, mas não manda em você. Eu fiquei parada, com a colher na mão. Como assim? Tipo, se um dia você precisar da minha ajuda, eu quero estar do seu lado, mas sem te fazer se sentir pequena. Igual o tio fazia. Ele explicou. Quero ser diferente. Eu senti as lágrimas subirem de novo, não de dor. Dessa vez. Dias, você já é diferente, filho, respondi. Porque você tá pensando nisso agora, enquanto ainda é menino. E homem que pensa assim, pequeno, cresce de outro jeito. Naquela noite, deitada na cama, eu fiquei lembrando de tudo. Do chocolate no mercado, do sofá,
Da visita surpresa, da delegacia, da escola, do culto, da notícia da prisão. E pela primeira vez, eu consegui olhar para o Ricardo sem ódio. Não porque ele merecesse perdão fácil, mas porque eu não queria mais carregar ele comigo na mente. Já tinha pesado demais. Eu disse em voz baixa: eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu não quero que a sua sombra fique mandando na minha vida. Mas eu nunca mais te aceito perto de mim ou do meu filho. Perdão não é reconciliação. Perdão, para mim, é liberdade. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: eu também vivi com o Ricardo. Eu também deixei um homem falar do meu filho como peso. Eu também me culpo por não ter visto antes. Se essa história te cutuca em algum canto, deixa eu te dizer uma coisa de mãe para mãe, de mulher para mulher. Você não é fraca por ter caído. Fraca séria sei. Depois de ver tudo, você fingisse que não viu. Força, às vezes, é justamente admitir: eu errei, mas não vou errar igual de novo. Algum tempo depois, encontrei a Sônia de novo, na porta da escola. O Lucas e o Pedro já se tratavam como amigos. Jogavam bola juntos, trocavam figurinhas, riam. Você já reparou? Ela me disse, olhando para eles. Eles tinham tudo para crescer com raiva de tudo. E mesmo assim, estão aí, rindo, brincando. Criança tem uma capacidade de recomeçar que eu queria ter. Eu respirei fundo. A gente pode aprender com eles. E dar para eles o que a gente não teve. Uma casa onde eles não precisam escolher entre ser amados ou ser eles mesmos. Foi nesse dia que eu entendi, de verdade, o que meu filho quis dizer lá na igreja, quando falou do sofá. Casa não é móvel caro. Casa é o lugar onde você pode sentar menos no sofá, no chão, onde for, sem ter medo de ser quem você é. Eu quase perdi isso por causa de um homem que precisava se sentir dono até do lugar onde o meu filho sentava. Quase. Mas naquele dia em que ele proibiu meu menino de sentar no sofá, Deus começou a puxar o fio de um teatro inteiro montado. E graças à visita surpresa da Sônia, a cortina caiu antes da história acabar em tragédia. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Quantas mães vivem isso em silêncio? E nem sempre tem uma Sônia batendo no portão para avisar? Deixe nos comentários o que essa história te ensinou. Deus abençoe a sua vida e a da sua família.